Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, a morte, o desencarne de um pai ou uma mãe na infância, de certa forma, ajuda na evolução? Por que aconteceu isso com Chico Xavier? Interessante a pergunta. Bom, falecimento de pai e mãe na infância. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu tinha aproximadamente 8 para 9 anos de idade quando o plano espiritual retirou o meu pai. Ele, com 37 anos, faleceu. Pois bem, com 37 anos, meu pai faleceu. Deixou-nos abandonados, carentes, órfãos. E a partir desse momento, a gente começa a ficar um pouco revoltado, a gente acaba ficando um pouco triste, a gente acaba sofrendo dificuldades, a gente acaba não tendo influências do pai, da mãe, né? No meu caso do pai. Então eu vou falar uma coisa para vocês. A morte do pai ou mãe ajuda, tudo ajuda e tudo atrapalha. Exemplo, vamos lá. Se eu tiver um pai, que este pai, ele não admite espiritualidade. Ele briga, assim que você pega alguma coisa da espiritualidade, ele vem e te arrebenta para não deixar você fazer. Ele pega e taca fogo nos seus livros. Estou falando uma coisa bem jocosa, bem extrema, mas só para facilitar o entendimento de vocês na didática. Então você tem um pai que é totalmente horroroso, um pai que é totalmente bruto, horroroso. Esse pai, estando presente, ele está te atrapalhando. Se ele falecer, ele também vai te atrapalhar. Ele vai te atrapalhar emocionalmente, porque você vai sentir saudade, mesmo ele sendo um dinossauro, um ogro, um demônio em carne. Porque você querendo ou não querendo, ele vai ser e é o seu pai. O tempo que for, da forma que for ou como que for, ele continua sendo seu pai. Certo? Pois bem, quando falece, o que acontece? Você acaba percebendo e vendo o lado bom as coisas que aquele fazia, para que você possa fazer uma reflexão. Então, aquele pai, ele era bravo e violento, então não vou ser isso com os meus filhos. Olha, eu diria para vocês que seria uma educação bem porca, nojenta e uma evolução bem pela dor, se isso acontece. Quando o algajo falece, fica mais para um lado espiritual, mais de reflexão. Vou refletir o que aconteceu na minha vida e vou refletir o que acontecia com a minha mãe, com os meus irmãos, com etc, para que eu tome, de certa forma, uma decisão e aprenda algumas coisas. E a pergunta foi assim. Vamos lá, olha como é que foi a pergunta. A morte do pai e da mãe na infância ajuda na evolução? Sim e não. Como assim, professor, sim e não? Ela ajuda porque você vai aprender coisas diferentes. Você vai aprender a dificuldade sem ter o pai para trazer o que comer para tua casa. Você vai aprender sem um pai para te dar um carreirão quando você faz bagunça. Você vai aprender sem um pai para puxar tua orelha ou pegar e judiar de você. Mas também você pode aprender com desencarne, com a ausência dele. Você pode aprender com outras situações. Então, meus queridos, a gente aprende com pai ou sem pai, com mãe ou sem mãe. A gente está aprendendo, não interessa qual que é a forma. Mas eu, por experiência própria, vos falo e vos digo: nenhuma criança deveria ficar ou estar órfão sem os seus pais durante a sua infância. Pois, querendo ou não querendo, os pais, eles são uma referência. São seres que a gente tenta espelhar, que a gente tenta aprender. Quando eu perdi o meu pai, eu procurei ter outras pessoas mais idosas como os meus pais. Eu comecei a andar mais
próximo de pessoas com mais idade, para ter uma idade similar com meu pai, para eu perceber e aprender coisas como tal. Eu aprendi muitas coisas. Aí o tempo foi passando e aí eu fui querendo que fosse de pai um fato e não só um amigo. E aí o tempo foi passando e eu aprendi uma outra coisa. Eu aprendi que Deus pode suprir a lacuna de pai e mãe. Que Deus pode ser o seu pai e pode ser a sua mãe. Que Deus, ele supre essas paternidades. Por quê? Porque Deus, por incrível que pareça, mesmo estando em espiritual, ele consegue te abraçar e você consegue sentir de fato a afetividade divina. Você consegue sentir o calor do Espírito. Você consegue sentir diversas situações da espiritualidade. Pois bem, a espiritualidade tem disso. A espiritualidade tem dessas coisas, desses pormenores, desses detalhes. Então, eu falo para vocês uma coisa. É muito melhor você aprender com os seus pais vivos, pois são pessoas que você tem que amar e odiar ao mesmo tempo, por estarem em frequências diferentes da sua. Já quando ele falece e desencarna, só te fica a dor e a saudade. E você não consegue aprender com os erros e defeitos dele. Você só consegue aprender com a saudade e com a dor do coração. Então, meus queridos, essa retórica, porque o Chico Xavier perdeu a mãe dele quando ele era novo, são coisas que a espiritualidade faz, deve ter os seus motivos, eu não sei quais são. Quando tiraram a mãe do Chico Xavier, não sei qual foi a missão de fato para tal. Quando tiraram o meu pai, eu também não sei qual foi a missão de fato para tal. O que eu sei é que eu me lasquei. O Chico Xavier se lascou, até garfada levou da madrasta. Não foi brincadeira a vida do Chico. Não foi brincadeira a minha vida e não é a brincadeira de pessoas que perdem os seus pais novos. Não é brincadeira. Quando você é neném e vai crescendo, ainda vá lá, de certa forma, porque você não tem referência de como era antes e como está hoje. E mesmo assim as pessoas sentem falta e têm vontade de ter esse pai. Agora, quando você já teve, experimentou e tiraram este ser da sua vida, do nada, meu querido, dói muito na alma. Eu sei que meu pai não deveria viver muito tempo. Eu devo ter escolhido antes de vir para encarnar nesse planeta. Vir para esse planeta e passar situações. Eu acho que eu fiz uma escolha muito errada, pois eu acho que seria um pouquinho mais fácil, mesmo meu pai sendo ogro, ter-lo ao meu lado. A espiritualidade às vezes judia um pouco de nós. Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, tudo tem um aprendizado. Mas o sofrimento é real. Meus queridos, jamais é verdade absoluta. Espero ter respondido um pouco para vocês. Que Deus abençoe infinitamente aqueles que já perderam seus papais e as mamães. E que Deus possa confortar o coração de todos vocês. Jamais é verdade absoluta. Namastê.